Eu estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemar Pinheiro e nesta extensão dar-lhes parcial provimento sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. Por causa de uma lei distrital, desde 2013, o primeiro vagão de cada trem é para uso exclusivamente feminino. A Justiça liberou a venda de mosquito geneticamente modificado para o combate à dengue. Será que ele pode fazer mal ao homem e à natureza? É um direito. Pessoas com mais de 60 anos e que têm renda de até 2 salários mínimos têm o benefício de passagens interestaduais gratuitas ou com desconto de 50%. Olá, boa noite. Boa noite para você. Por 3-0, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no processo do triplex do Guarujá. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento dos recursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região hoje demorou aí cerca de 15 minutos. Com os embargos de declaração, a defesa questionava alguns pontos da decisão que o condenou a 12 anos e 1 mês de prisão. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram essa condenação. Veja. Os embargos de declaração foram julgados pelos desembargadores da 8ª turma do TRF da 4ª Região. O relator, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, disse que analisou todos os pontos questionados pela defesa. Ele aceitou em parte para fazer algumas pequenas correções, mas alertou que não mudam em nada a decisão anterior. Os demais desembargadores acompanharam o relator e negaram os recursos. Eu estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemar Pinheiro e nesta extensão dar-lhes parcial provimento sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. Eu estou de acordo com o relator, inclusive na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Esses esclarecimentos tendo sido todos eles prestados pelo relator, não há espaço a outra controvérsia no âmbito desses embargos. Então, os embargos esgotam-se em si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida. E após essa decisão, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevistas a jornalistas que deve recorrer dessa decisão. Eles informaram que vão esperar a publicação do acordo para dizer que tipo de recurso e a que tribunal devem apresentar o pedido. Vamos ver um trecho da entrevista dos advogados do ex-presidente. Aqui viemos para verificar e constatar, para nos certificarmos de que não seria expedida qualquer ordem de prisão contra o ex-presidente Lula, nos precisos e exatos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na semana passada. E não será expedido. Foi cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Haverá recurso, até porque houve uma condenação, então certamente haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou, então, perante o STJ ou Supremo. E a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou também nesta segunda-feira o embargo de declaração protocolado pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cunha, que está preso preventivamente desde outubro de 2016 em Curitiba, ainda tem outro recurso pendente de julgamento na segunda instância, o embargo infringente. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenado em março do ano passado pelo juiz Sérgio Moro a 15 anos e 4 meses de prisão por participação em um esquema de corrupção na compra de um campo de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. Cunha teria recebido $1,5 milhão em propina. Idosos e pessoas com deficiência no Ceará conseguem gratuidade nas viagens interestaduais de ônibus. Passagens de graça ou com desconto são direitos previstos no Estatuto do Idoso.
é um direito. Pessoas com mais de 60 anos e que têm renda de até 2 salários mínimos têm o benefício de passagens interestaduais gratuitas ou com desconto de 50%. Mas isso vinha sendo desrespeitado pela empresa Expresso Guanabara, no Ceará. O Ministério Público Federal conseguiu da Justiça uma decisão para garantir essa obrigação. Com a sentença, a empresa deverá ser obrigada a reservar 2 vagas por ônibus aos idosos com baixa renda. O desconto das passagens deve ser concedido quando essas 2 vagas já tiverem sido ocupadas. Por ter desrespeitado o Estatuto do Idoso, a Expresso Guanabara foi condenada a pagar R$20 mil por danos morais. E os credores do grupo Daslu não conseguiram impedir na justiça a recuperação judicial. A terceira turma do STJ confirmou decisão da Justiça de São Paulo, que reconheceu a falta de interesse e legitimidade recursal de credores do grupo Daslu, que buscavam impedir a recuperação judicial. Um dos credores é uma empresa que também apresenta a condição de acionista minoritária. Para a Justiça Paulista, os acionistas não podem impedir que uma empresa se recupere judicialmente se a questão foi decidida após a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Além disso, de acordo com o processo, as discussões sobre assuntos relacionados à sociedade devem ser resolvidas em uma nova ação e não em processo de recuperação judicial. Os credores recorreram ao STJ, sustentando que eles teriam interesse e legitimidade para recorrer e que o fato de uma das recorrentes ser acionista minoritária não poderia prejudicar a ação dos demais credores que não têm relação societária com o grupo Daslu. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que as questões colocadas têm natureza societária e, portanto, devem ser resolvidas em um processo próprio. Sobre o reconhecimento da falta de interesse recursal, o ministro afirmou que o plano de recuperação foi aprovado com a análise dos problemas apontados pelos credores em assembleia que decidiu pela aprovação do plano de recuperação judicial. No recurso, os credores alegaram ainda que graves ilegalidades foram praticadas na recuperação judicial, sendo a mais significativa delas a inexistência de avaliação em separado da marca Daslu. Porém, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que a avaliação em separado da marca está diretamente ligada ao mérito do plano de recuperação, para o qual a Assembleia Geral de Credores é soberana, como reconheceu a Justiça Paulista, concluindo pela ausência de interesse dos recorrentes. E ainda nesta edição, assédio no transporte público é crime punido por lei e causa muito constrangimento. Por causa de uma lei distrital, desde 2013, o primeiro vagão de cada trem é para uso exclusivamente feminino. A Justiça condenou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a pagar R$50 mil por danos morais a uma passageira que sofreu abuso sexual dentro de um vagão do metrô. Notícias como essas são cada vez mais frequentes. Por isso, tramita no Senado Federal um projeto de lei que criminaliza o abuso sexual em transporte público. 160 mil pessoas usam o metrô todos os dias no Distrito Federal. 55% dos passageiros são mulheres. Nos horários de pico, os vagões ficam lotados, um aperto só. Aí não faltam relatos de passageiras que se sentem constrangidas. Alguém passar a mão, essas coisas assim, bem estranho e constrangedor. Por isso que muitas das mulheres não gostam quando entra um homem. Por causa de uma lei distrital, desde 2013, o primeiro vagão de cada trem é para uso exclusivamente feminino. Eu acho assim que é muito seguro, assim, dependendo do horário também, você acaba evitando certos constrangimentos que eu já passei, inclusive com as crianças. Então, assim, eu prefiro ir sempre no vagão feminino. Além do vagão feminino, o metrô do Distrito Federal também faz campanhas permanentes contra o assédio sexual. As denúncias aumentaram na ouvidoria. Em 2015, foram 3 denúncias, em 2016, 5. No ano passado, 16 pessoas denunciaram abusos dentro dos vagões. Este ano, já são 2 registros. Nós percebemos, em relação à nossa pesquisa de satisfação do usuário, que mais de 90% dos usuários estão satisfeitos com o carro exclusivo, né, para mulheres e pessoas com deficiência. Então, a gente acredita que essa é uma medida que traz essa segurança maior. As mulheres são bem estimuladas a denunciar
quando tem alguma suspeita de algum homem que está entrando no vagão, no carro. Na semana passada, a 42ª Vara Cível de São Paulo condenou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a pagar R$50 mil por danos morais a uma passageira que sofreu abuso sexual dentro de um vagão. Um homem teria ejaculado na vítima. A ação foi na esfera civil, porque assédio sexual em transporte público ainda não é considerado crime. Mas existe um projeto de lei em tramitação no Senado que criminaliza o abuso sexual em transporte público. Para a presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB do Distrito Federal, se o projeto for aprovado, haverá muitos avanços. Nós estamos aguardando com tamanha ansiedade que esse projeto, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seja agora aprovado no Senado Federal e toda a importunação, todo o abuso, toda a desfaçatez, o constrangimento a que a mulher é submetida no transporte público seja criminalizada com a reprimenda necessária, com pena de até 5 anos. A pessoa que enxerga com um olho só tem a visão periférica limitada e a noção de profundidade fica comprometida. Por isso, quem tem visão monocular tem direitos diferenciados no mercado de trabalho, iguais a qualquer outro tipo de deficiência. Fabiana perdeu a visão do olho direito aos 9 anos de idade, quando foi atropelada em um estacionamento por um ciclista em uma bicicleta de corrida em alta velocidade. O olho dela foi atingido pelo guidão da bicicleta. Eu fiz um tratamento durante 2 anos e durante esse período de tratamento eu desenvolvi catarata por conta do trauma. E aí eu fiz uma segunda cirurgia para catarata. Ao final do tratamento, o médico esclareceu para minha mãe que meu problema tinha sido na retina, descolamento total de retina, e que eu não recuperaria a visão nem com transplante. Hoje ela usa uma prótese no lugar do olho por motivos estéticos. A assistente social conta que já trabalhou em lugares onde foi discriminada. Sofria assédio por parte de uma coordenadora, uma pessoa que era na hierarquia maior que eu, e ela sempre me falava assim: você é muito apática, por que você não me olha nos olhos? E até então eu não usava prótese, e para mim era muito difícil, né, ouvir aquilo. Eu sabia porque eu não olhava nos olhos, mas para ela era normal esse tipo de pergunta. Depois dessas experiências, Fabiana conseguiu uma vaga destinada a pessoa com deficiência em uma empresa privada. Ela foi aprovada após passar por um processo seletivo. Para isso, precisou passar por uma perícia médica e exames oftalmológicos. Quem tem visão monocular enxerga de apenas um dos olhos. A noção de profundidade é limitada e a visão periférica também é comprometida. Por causa disso, as pessoas podem ter uma série de dificuldades, como, por exemplo, subir escadas, cruzar a rua, praticar esportes ou até mesmo exercer algumas atividades profissionais, como, por exemplo, trabalhar no alto. Os tribunais superiores têm entendido que quem tem visão monocular tem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Os direitos do portador de visão monocular são os mesmos direitos de qualquer deficiente, seja deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual ou alguma deficiência psíquica. São exatamente os mesmos, inclusive a questão das cotas de empresas privadas. O artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que a empresa com 100 ou mais empregados é obrigada a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. O cumprimento de cota é uma cota para deficiência. Em geral, não há algo específico para portador de visão monocular ou para deficiente físico. É uma cota só. A súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ainda que o candidato com visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Em um caso que chegou ao órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, uma candidata à vaga em serviço público com visão monocular conseguiu liminar para ser incluída na lista de pessoas com deficiência. Após a decisão do TST, ela entrou no cadastro reserva no cargo de técnico judiciário, de acordo com os termos previstos para pessoas com deficiência no edital do concurso público. O sentimento é de satisfação, porque é provar o óbvio, né? É ser aceito como você é. O Ministério Público Federal em Curitiba requeriu ao juiz federal Sérgio Moro que dê um prazo de 5 dias para o ex-deputado Cândido Vacareza pague fiança de mais de R$1,5 milhão. A força-tarefa da Operação Lava Jato solicitou que, caso não haja pagamento, Vacareza fique em prisão domiciliar, considerando o estado de saúde do investigado.
Ele deve usar tornozeleira eletrônica e não poderá sair de casa. O ex-parlamentar é investigado em um esquema de corrupção envolvendo a contratação da compra de asfalto pela Petrobras e para a venda de tolueno da estatal. Ele foi preso em 18 de agosto do ano passado na Operação Abate, um desdobramento da Lava Jato. 4 dias depois, o juiz Moro considerou problemas de saúde alegados pelo ex-deputado e mandou soltá-lo sob fiança. E no próximo bloco, genética para controle da dengue? A Justiça liberou a venda de mosquito geneticamente modificado para o combate à dengue. Será que ele pode fazer mal ao homem e à natureza? Uma empresa quer revolucionar o combate contra o Aedes aegypti no Brasil e o modo para destruir o inseto chama atenção. A multinacional desenvolveu um mosquito geneticamente modificado para acabar com a própria espécie, mas o caso foi parar na justiça. Pequeno, mas ameaçador. O Aedes aegypti provocou uma epidemia em estados brasileiros, mortes e microcefalia em bebês. A principal arma, acabar com os focos do mosquito. Agora, já pensou que o próprio inseto pode combater o vírus? Uma empresa multinacional com sede no Brasil desenvolveu um geneticamente modificado. O professor de Biologia Celular da Universidade de Brasília explica como ele age. Esse mosquito que foi inoculado, foi fertilizado, pelo mosquito transgênico, ele não vai vingar. E por que isso é importante? Porque na natureza, quem transmite o vírus, zika, dengue, chikungunya, febre amarela, é a fêmea, porque é a fêmea que se alimenta de sangue. O macho não suga o sangue, ele se alimenta de néctar. Então, quando eu construo um vírus geneticamente modificado, que é inviável, ele só serve para procriar, ele dura apenas 2 dias no meio ambiente. O mosquito poderia ser multiplicado em laboratório e jogado no ambiente para controlar a população da própria espécie. Mas a empresa que modificou o inseto decidiu não esperar o aval da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e entrou na justiça. A 20ª Vara Federal em Brasília aceitou o pedido de urgência do laboratório e liberou a venda do inseto. De acordo com o juiz Renato Borelli, a comercialização não depende da Anvisa. Não seria um caso de mercado regulatório, e sim de autorização por parte da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para comercializar o mosquito Aedes do bem. Mesmo sendo um mosquito geneticamente modificado, não traria nenhum prejuízo tanto à saúde humana quanto ao próprio meio ambiente em si. Segundo a Justiça Federal, a Anvisa ainda será intimada sobre a liberação para a venda do mosquito geneticamente modificado, mas essa decisão ainda cabe recurso. A empresa informou que segue as regras em todos os países que atua, de acordo com os parâmetros legais. O juiz Renato Borelli conta que acompanha os testes com mosquito em Juiz de Fora, Minas Gerais. Depois do que nós acompanhamos nos anos de 2016, 2017, de não só na relação do Aedes aegypti como transmissor da dengue, mas também da zika, do chikungunya, acho que é o momento já de se tentar resolver a situação. A Anvisa informou que segue regras próprias para a liberação e que vai recorrer da decisão. Depois de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça garante a entrega de correspondências no residencial Viver Bem, no Rio Grande do Sul. Na ação civil pública, o MPF afirma que as casas do residencial Viver Bem, localizado em Santa Cruz do Sul, estão numeradas e as ruas pavimentadas e que a justificativa dos Correios de quadro insuficiente de pessoal para fazer as entregas não é aceitável. A Justiça acatou a ação do MPF e determinou que os Correios implantem o serviço de entrega domiciliar de correspondências no residencial e que atendam todas as casas do local. O prazo dado para cumprimento da decisão é de 180 dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$1.000 pelo descumprimento da medida. Para vender um carro, tem gente que anuncia na internet, em jornais, e outra maneira bem comum é deixarem revendedoras por consignação. É aí que se deve ter muito cuidado. Recentemente, uma loja em Brasília foi alvo de um vândalo que destruiu boa parte dos carros consignados. Em casos como esse, quem deve arcar com o prejuízo? As imagens registradas pelas câmeras de segurança desta loja em Brasília mostram o exato momento em que o homem usa uma pedra para quebrar os para-brisas dos veículos. Retrovisores e outras partes dos automóveis também foram estragadas.
esta caminhonete foi incendiada. O homem foi identificado e preso. O prejuízo estimado para a loja é de cerca de R$250 mil. 150 mil apenas com a caminhonete incendiada. Agora, além do estabelecimento, outras pessoas também acabaram prejudicadas. É que elas haviam deixado os carros aqui para que eles fossem vendidos. Dos 20 veículos destruídos, 15 estavam na loja por meio de consignação. E o dono da loja vai arcar com os prejuízos. A gente informou, nos responsabilizamos por todo o prejuízo, assumimos toda a responsabilidade e está tudo tranquilo. Eles entenderam a situação, viram que a gente realmente foi pego de surpresa, todo mundo, né? Pela legislação, isso é o que deve ser feito quando algo de errado acontece com os carros. A orientação para quem pretende deixar um veículo à venda na loja por meio da consignação é sempre fazer um contrato. Mesmo que a pessoa vá lá e deixe o carro apalavrado, né, aquilo ali já é um contrato. Mas é interessante esses negócios de maior volume, né, ou de expressão financeira mais significativa, como é o caso de um carro, que tem um valor econômico considerável. Nesses casos é recomendável que a pessoa então se cerque do cuidado de fazer um contrato por escrito. É interessante que nesse contrato se discrimine as obrigações de cada uma das partes e as responsabilidades de cada uma delas. Inclusive essa responsabilidade da agência, da loja que vai receber o carro em consignação, de manter a segurança do veículo e manter o carro naquele estado em que ele foi deixado ali. Danceteria em Florianópolis pode continuar a usar o nome de um espumante famoso sem autorização da fabricante francesa. O STJ concluiu que a proteção à marca de bebidas está ligada ao ramo de atividade dela. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso especial da empresa francesa Champagne Moet e Chandon, que queria proibir que uma danceteria continuasse a utilizar o nome Chandon. De forma unânime, os ministros concluíram que a proteção à marca de bebidas francesa está ligada ao ramo de atividade dela, o que não possibilita a confusão entre empresas que atuam em negócios distintos. De acordo com a Moet e Chandon, a danceteria usa a marca registrada na França sem consentimento da fabricante de espumantes. A empresa francesa também alegou que a danceteria oferecia aos clientes bebidas da marca Chandon e isso poderia gerar confusão entre os consumidores. O pedido para que a danceteria parasse de utilizar a marca foi negado pela Justiça catarinense. A produtora de espumantes, então, recorreu ao STJ. No recurso, a empresa de espumantes alegou que o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial concede proteção especial à marca conhecida, ainda que não registrada no Brasil. Mas o desembargador convocado, Lázaro Guimarães, relator do processo no STJ, destacou que a jurisprudência do tribunal estipula que só as marcas de alto renome possuem proteção em todos os ramos de atividade. Como a Chandon não é uma marca de alto renome, sim notoriamente conhecida, ela possui proteção internacional apenas no ramo de bebidas, conforme previsto pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça. Quem está por lá e vai nos atualizar das últimas é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, Érica, boa noite a todos. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, suspendeu o julgamento da apelação criminal do empresário Carlos Bunlai e de mais 6 réus. Eles já tinham sido condenados em 2016 a penas que variam de 5 a quase 7 anos de prisão por corrupção e gestão fraudulenta de instituição financeira. Segundo as investigações, Bunlai se beneficiou de um empréstimo de 12 milhões de reais do Banco Chaim, mas o destino do dinheiro seria o Partido dos Trabalhadores. O julgamento da apelação criminal foi suspenso por um pedido de vista do desembargador Vitor Laus. E uma nova data será marcada. O Ministério Público mandou uma proposta de termo de ajustamento de conduta à empresa Norsk Hydro para ações emergenciais. Bom lembrar que no mês passado houve um vazamento de rejeitos de bauxita numa empresa do grupo, a Hydro Alunorte, em Bacarena, no Pará. A proposta do MP prevê medidas para o atendimento à população e também para garantir a segurança das barragens e do processo produtivo da empresa. Agora, uma última notícia. As cervejas vendidas em todo o país deverão trazer no rótulo informações sobre
todos os ingredientes. É o que determinou a Justiça Federal em Goiás. As empresas devem substituir a expressão cereais maltados ou cereais não maltados pelo nome de todos os cereais e matérias-primas usadas na cerveja. Segundo a Justiça, essas informações podem influenciar na compra ou não da bebida. É isso, a gente fica por aqui. E você pode ver todas as notícias do Jornal da Justiça na internet. Anote aí o site tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. E o Jornal da Justiça está terminando agora, mas nós gostaríamos de convidar você para mandar seus vídeos de todo o Brasil. É fácil, só gravar uma história no seu celular e mandar para a gente. O nosso WhatsApp é o 6199-260-6116. E-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Boa noite. Boa noite, até amanhã.